galerinha, eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. O tópico de hoje é para todas as românticas de plantão. Eu particularmente não sou muito fã de romances. Tá, calma aí. É claro que eu gosto de um romance, mas eu não gosto quando o romance é o tópico principal, quando o amorzinho é o tópico principal do livro. Eu gosto de histórias de aventura, de magia, de suspense, que tenham alguma parte de romance, como se fosse um apêndice, sabe? Porém, eu tenho que admitir que eu tenho os meus momentos, então hoje eu separei 4 livros bem romantiquinhos. E o primeiro livro do tema Derretendo Corações que eu escolhi é o livro Liberte Meu Coração, da Meg Cabot, queridíssima, fofíssima minha amiga. Pelo menos na minha cabeça. Ele foi lançado pela editora Galera. A imaginação da Cabot não tem fim. Escreveu um livro através de uma personagem. Tá vendo, cara? A gente nasceu pra ser melhor amiga. Só que você ainda não sabe disso. Então fica a dica. Voltando ao assunto, ele conta a história de Fionnuala. Ela é a irmã mais nova do que nada mais, nada menos 6 irmãs. E ela tem um irmão também. Que delícia! E tudo se passa na Inglaterra do século XIII. Eu já disse que eu adoro histórias de época, disse? Aí, ó. A Fionnuala, no meu ponto de vista, é sensacional porque ela não se porta como uma dama deveria pra época. Ela anda de calça de couro justa e caça no terreno dos outros, ela não quer nem saber. E é claro que quando uma das suas irmãs gasta o seu dote comprando um monte de vestidinho cheio de frufru e coisas inúteis, ela corre pra ajudar. E ela pensa numa alternativa nem um pouco usual para poder ajudar a sua irmã a recuperar seu dote. E que alternativa seria essa? Se casar? Não! Sequestrar um cara rico e pedir resgate, é óbvio. Ela escolhe o cavaleiro recém-chegado das cruzadas, o Conde Hugo. Só que ele não é bem quem ela achava que ele era. E ela vai acabar descobrindo que se apaixonar pode ser a sua maior aventura de todas. O livro é super divertido e cheio de costumes e coisas bem típicas da época, apesar da Fionnuala ser o oposto do que as meninas, as donzelas da época deveriam ser, o que é muito interessante. Então eu super indico o livro da minha BFF. O segundo livro se chama Perdida, da Karina Ricci, e foi lançado pela editora Verus. E eu devo confessar que eu já amei só pela capa, mas vamos lá. Ele conta a história de Sofia, e eu já vou avisando que eu já dei muita risada com esse livro. A Sofia vive numa metrópole, tipo a nossa, sabe? Ela adora tecnologia, super inteligente, tem horror à menção da palavra casamento. Ela ama livros, ela não quer saber de caras que não vão tratá-la do jeito que os personagens fictícios tratam as donzelas nos livros. Já me identifiquei, né, colega? Só que depois de acabar comprando o celular novo, já que o dela cai na privada, acontece uma parada muito louca e você tem que embarcar na loucura para poder entender e entrar nesse livro. Ela acaba sendo transportada para o século XIX. Vocês estão ligados que eu já voltei pro lance de época, né? Ela não faz ideia de como voltar para casa e vai ser acolhida pela família Clark. Ela acaba conhecendo o gatíssimo Ian Clark, que ajuda ela da melhor forma que ele pode. Ela fica tentando encontrar pistas e formas de poder voltar para sua época super moderna. Só que no meio desse caminho ela acaba num conflito muito intenso entre a razão e o seu coração. Fala sério, vocês vão devorar esse livro, vocês vão rir muito. Imagina a situação para uma mulher, tipo, acabar num século XIX, sendo acostumada a viver num mundo super moderno, tipo o nosso. Com coisas, tipo, essenciais e que são parte do nosso dia a dia, tipo banheiro, privada. É muito engraçado ver a forma que ela tenta lidar com as limitações do século XIX. E o romance é super fofinho e totalmente clichê, do jeito que a gente gosta. Tem mais livros sem ser o Perdida, mas se por acaso você só quiser ler esse, não tem problema, ele termina de boa, sabe? Dá pra você ler só esse. O terceiro livro chama-se Procura-se um Marido, também da Karina Ricci. Tá vendo só, Cacá? Tô te dando uma moral aqui, hein, ó. E ele conta a história de Alicia.
Ela é uma menina super baladeira, adora viajar e ela é totalmente a louca. Ela vive com o seu vovozinho muito querido, vovô Narciso, se eu não me engano. E ela é completamente apaixonada por ele e ele é podre de rico. Só que esse seu vovozinho tão amado acaba excluindo ela do testamento e de toda a herança. O que ela descobre totalmente chocada depois que o avô morre. Só que ele excluiu ela do testamento e fez com que ela não tivesse direito à herança por preocupação, olha... Que vovozinho fofo. Cheio de preocupação, então vou te deixar sem dinheiro. Fica sem dinheiro, meu amor. Fica. Ele achava a Alicia super imatura. Então ele disse pra ela através de testamento, né? Que ela só teria direito à herança se ela estivesse devidamente casada. Agora, entre eu e você, se ele fosse o meu avô, eu desenterrava ele, dava um jeito de ressuscitar só pra poder matar ele de novo. Pelo amor de Deus, né, avô? Que condição ridícula. Mas tudo bem. É claro que a Alicia fica pé da vida e se recusa a casar. Espertinha do jeito que ela é, graças a Deus, ela arruma uma forma de burlar o testamento e ela coloca um anúncio no jornal procurando um marido de aluguel. Entre os malucos desvairados que aparecem, um deles acaba transformando totalmente a sua vida. O relacionamento deles é super engraçado, eles não se suportam até eles passarem a se suportar um pouco demais. É um livro cheio de humor e uma leitura muito agradável, eu recomendo. Pra finalizar, eu coloquei aqui a edição especial de 10 anos de Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Stephenie Meyer, yeah! Falei finalmente o nome dela certo. Não é Stephanie. Por quê? Porque eu achei a ideia dela sensacional e eu super me diverti lendo. É basicamente a mesma história de Crepúsculo, só que os papéis estão invertidos. E se você olhar atrás, tcharam! O nome do livro é Vida e Morte. No lugar da Bella está o Beau. Ele tem uma personalidade um tanto diferente da Bella, que é toda mortinha, sabe? Ele não é assim, não. Eu adorei o Beau. E no lugar do Edward está a Edith. Oh, Edith! A maior parte dos personagens também foi reinventada. Alguns aspectos da história foram modificados. E é super interessante ler como teria sido a história se a Bella e o Edward tivessem feito escolhas diferentes das que eles fizeram. O que teria acontecido se eles não tivessem feito isso dessa forma, se tivessem agido dessa outra maneira? A história teria tomado um rumo, uma proporção totalmente diferente da Crepúsculo. Amei a reimaginação da história. Eu adorei o Beau 1000 vezes mais do que eu jamais gostei da Bella. E eu achei o final dessa história muito mais tocante do que foi o final de Crepúsculo. Essa daqui é a edição especial, então é metade Crepúsculo, do jeito que a gente conhece, e a outra metade é Vida e Morte. Pro caso de você querer ler e comparar, sabe? Quem ama a saga Crepúsculo, vale a pena ler. Foi um pouco caro, mas eu achei que valeu a pena. E por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de curtirem o vídeo aqui se vocês gostaram. E me contem se vocês gostam de ler histórias romantiquinhas e se vocês já leram alguma dessas que eu falei, ou se tem alguma que vocês gostam muito e querem me indicar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, então, beijos! Até a próxima!